Já já eu vou te mostrar novidade, nova série nos canais Globo, bastidores do acesso do Cruzeiro ano passado, imagens exclusivas, sensacionais, Ronaldo de um jeito que você nunca viu. Agora a gente fala do Cruzeiro que volta a jogar no sábado contra o Grêmio, o Campeonato Brasileiro, jogo às 9 da noite com transmissão de Sport TV. O time com o Pepa, você sabe, ainda não venceu, mas mostrou alguns avanços. Só que o técnico português tem um problemaço, o aproveitamento no ataque. Manda a bola rasteiro, a batida, a bola foi desviada do Olha o Nicão na segunda trave, pra trás pro Gilberto Gil, chega pra fazer o corte. Faltou-nos ser mais agressivos no último terço, procurar mais o gol. Bola muito forte lá na direita pro Wesley. Mas mais uma vez digo, no último terço temos que... E vamos conseguir. Daí, que pancada, desvio! Impedimento. Nessa questão do último terço, concordo. Essa jogada explica muito bem o último terço do qual o Pepa tanto fala. Por mais de 1 minuto, o Cruzeiro tocou a bola e não conseguiu chegar no ataque. Ou, como diz o Pepa, no último terço. Mas na última quinta-feira, o problema era outro. Passou pelo goleiro, tá com pouco ângulo, manda pra fora! Conseguimos criamos muitas oportunidades, mas temos que fazer gols. De uma forma ou de outra, esse grito tá entalado na garganta já faz tempo. Desde o início do ano. E olha que entre os times do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi apenas o 5º melhor ataque. A situação é a pior quando comparada às médias de gol dos 20 times da Série A. E o rendimento dos atacantes reforçam esses números. Agora o Wesley ganhou e ganhou bonito do Pedrinho. A maior contratação da temporada participou só uma vez diretamente no gol do Cruzeiro. Uma média bem maior do que fazia no ano passado. E mesmo com Wesley jogando mais tempo do que em 2022, por que isso acontece? O Cruzeiro tem uma metodologia de jogo que não favorece o jogo do Wesley. Precisa de um enfrentamento de 1 contra 1 com espaço, transição e velocidade, o que não acontece nesse time do Cruzeiro. Espaço é algo que Nicão já teve mais do que em 2022, quando estava no São Paulo. E nessa temporada fez 2 gols, mas não deu nenhuma assistência. Com mais tempo atuando do que na última temporada, Bruno Rodrigues é o artilheiro do time, com 4 gols. Um time que trabalha taticamente a parte defensiva com muita qualidade, mas precisa ser mais ambicioso na parte ofensiva. E se o desejo é melhorar o ataque, isso pode passar por novos nomes no setor. A janela de transferências fecha na próxima quinta-feira. Até lá, o Cruzeiro deve anunciar Henrique Dourado. O Henrique Dourado também precisará de alguém para municiar, para a bola chegar com mais qualidade, ou a bola chegar para o Henrique Dourado, para ele finalizar, o que não acontece nesse time do Cruzeiro. Mas é necessário entender que para a bola chegar nesse último terço, o ataque é só parte do problema. Com ou sem contratações, a solução do Cruzeiro passa pelo time todo. Será que o Dourado vem, não vem? Ó quem tá na toca já, Maria Cláudia Bonucci com as últimas informações. Pepa vai ter o time completo para sábado, Bonucci? Boa tarde. A princípio vai sim, viu, Maurício? Muito boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. Depois do jogo de domingo contra o Corinthians, tinha ficado uma dúvida em relação ao Matheus Vital, né? Ele foi substituído ali no segundo tempo da partida, reclamando de dores na parte posterior da coxa esquerda, mas segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, ele participou normalmente do treinamento de hoje de manhã, então foi só um susto mesmo. Quem também está treinando sim por aqui é o Henrique Dourado, atacante que está desde a semana passada aqui em Belo Horizonte, né? Ele que veio para reforçar o elenco celeste. Ele terminou os exames, os testes físicos, enquanto a delegação viajava para os jogos contra Náutico e Corinthians, e ele está agora aprimorando a parte física enquanto aguarda o anúncio oficial que deve acontecer em breve. Agora a gente vai ver um trechinho daquele documentário que está sendo lançado pelos canais Globo com os bastidores do acesso do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro sempre teve um orgulho muito grande pelo clube nunca ter sido rebaixado até então. O Cruzeiro não tinha o dinheiro para pagar a conta do correio, da luz. A outra saída que o Cruzeiro teria, se não virasse SAF, seria ir para a 3ª divisão, para a Série C. Ninguém, em nenhum momento, dizia que era possível reconstruir o Cruzeiro. E foi uma reviravolta, caramba! É o Ronaldo, ele tá acreditando na gente, ele tá acreditando no Cruzeiro. Durante 15 meses, acompanhamos de perto todos os passos dessa revolução dentro do Cruzeiro. Focar no que realmente importa, não posso ficar fazendo... Todo mundo deu a cara e confiou no senhor. Existe um fetiche no Brasil em relação ao clube empresa, né? Como se trocar o CNPJ já significasse alguma coisa. Se a gente tem caixa para sobreviver bem
bem mesmo, um mês. Você está preparado para grandes coisas, Eterno? Pode marcar, tocou pro Edu. Vai tomar no teu... É o único que não escuta. Me solta. É isso aí, meus amigos. A Virada, série documental que conta a saga do Cruzeiro na gestão do Ronaldo Fenômeno. Bastidores do acesso à Série A tá imperdível. São 4 episódios, um por semana. O Sport TV mostra o primeiro de sexta para sábado, 00:15, cancela a balada. Claro, todos os episódios depois vão estar disponíveis no Globoplay. Agora... Rafa Nobre tá aqui já pra gente falar do Cruzeiro também, atualizar o dia, as quentes do Cruzeiro, hein, Rafa? Um abraço pra você. Pois é, vamos falar do Cruzeiro, o Cruzeiro que finalmente anunciou agora à noite, o atacante Henrique Dourado já estava 2 semanas treinando no Cruzeiro, e aí aprimorando a parte física, não atua desde agosto do ano passado, ele está procurando adquirir essa condição física para ser ali uma sombra, ou quem sabe até disputar mesmo a titularidade do ataque do Cruzeiro, já que o Gilberto não vem correspondendo, marcou só em um jogo, foram 3 gols, é verdade, mas aquele jogo contra o Vila Nova, de lá pra cá, contando já a estreia do Campeonato Brasileiro, são 6 jogos já sem marcar do Gilberto, camisa 21 do Cruzeiro. E aí o Henrique Dourado, mas ele vai precisar de um tempinho um pouco maior. É que ele foi suspenso no Campeonato Chinês, onde ele atuava, empurrou o juiz por lá e aí pegou um gancho de 1 ano, mas conseguiu uma liminar, um efeito suspensivo para voltar a atuar, veio pro Brasil, assinou com o Cianorte, não jogou por nenhum time do Brasil até lá. E aí assina com o Cruzeiro até o final do ano, contrato de produtividade. E aí o Cruzeiro não detalhou muito desse contrato, apenas que ele vai até o final desse ano. Então vamos ver se o Dourado consegue recuperar esse tempo perdido para, quem sabe, poder estrear, se não ainda nesse mês de abril, mas já no mês de maio. É uma boa opção, se a gente for analisar principalmente o que tem no banco, né, Lelão? Bom, o Cruzeiro não pescou um peixão, né? Como a torcida queria, um peixe grande, mas trouxe o Dourado, que já passou por aqui. A passagem dele foi muito rápida, de apenas 1 gol. Depois disso, ele deu uma melhoradinha com a camisa do Fluminense. Era um jogador que nem perdia pênalti, você vai se lembrar disso, mas vamos ver como ele vai poder ajudar um ataque que não faz tanto a bola chegar no seu centroavante, né? E olha que o Gilberto tem, muito mais recurso técnico do que o Henrique Dourado, mas não deixa de ser um jogador para complementar o elenco, né, Rafa? Realmente o Dourado não é um peixe grande, né? Não é, foram no Cruzeiro. Não, peixe grande que eu tô falando, o peixe mesmo, né? Não é grande, não. Não é grande, não. O Henrique Dourado no Cruzeiro ele passou rápido, né? Pois é. O Lelão falou da passagem que ele teve em 2015 pelo Cruzeiro, foram 11 jogos, 483 minutos, só 1 gol no Campeonato Mineiro, jogou contra o Tupi, se não me engano, gol de cabeça. E aí são os números do Dourado, tomara que ele possa trazer números melhores, porque o Cruzeiro vai precisar muito nesse ano. O Cruzeiro que voltou aos treinamentos hoje, teve folga, o Cruzeiro emendou, a gente vai se lembrar a viagem de Recife, com a viagem de São Paulo, e aí ficou 5 dias fora de Belo Horizonte, até a partida contra o Corinthians, e aí logo no fim da partida, já no domingo mesmo, o Cruzeiro voltou para BH, e aí teve a folga de ontem, e aí hoje voltando aos trabalhos. Sempre o Cruzeiro vai trabalhar até sexta-feira, sempre no período da manhã, e aí a grande novidade foi o Matheus Vital. Ele deixou o campo aos 30 do segundo tempo, para a entrada do Rafael Bilu, ele deixou com a mão na coxa, a torcida ficou preocupada, ali na zona mista ele falou que foi só cãibra, e pelo visto foi mesmo, treinou hoje normalmente, é um reforço e é um jogador que tem ganhado muito tempo com o Pepa, né? Mais minutagem. Então, da linha de frente ali o jogador, um dos que se saiu agora por conta dessa contusão, mas tem tido mais tempo com o Pepa até para poder ganhar mais ritmo de jogo também. Ficou fora boa parte do Campeonato Mineiro, lá contra a Patrocinense, acabou se machucando também. Então, assim, é um jogador que acaba tendo esse histórico de lesão, até por ser um jogador que segura mais a bola, trabalha mais
essa bola no meio campo, liga com o ataque, busca às vezes na defesa, então acaba segurando um pouco mais e sofrendo um pouco mais com os adversários. Nesse caso não foi mais uma participação, foi cãibra, mas é um jogador que, pelo menos o que a gente viu até com o Pepa aqui, tem mostrado alguma coisa, né, Lélio? Olha, o Matheus Vital, ele já desde os tempos do Vasco, a gente sabe que Vasco, Corinthians, ele é um jogador muito técnico, Rafa, só que ele sofre demais com as lesões. O histórico dele acaba sendo preocupante. Agora, vamos torcer aí para que não seja nada grave e ele possa estar à disposição, porque com a característica dele no elenco, quem que tem? Não tem, né? Não tem. Daniel Júnior. O Daniel, ele é mais eu acho que ele é mais atacante do que um meia. Eu também sei acho. lá. Eu acho que um jogador que pode ser talvez com uma característica um pouquinho mais defensiva, pode ser o Fernando Henrique, que tá nesse trabalho de transição, né? Tava no Grêmio, é um volante que o Cruzeiro, mais um meio atacante, né? Não tão atacante, mas é um volante mais ofensivo, terceiro homem de meio campo, vamos dizer, muito novo, e o Cruzeiro deposita uma confiança muito grande nele. Teve uma cirurgia agora recente, né? Tá se recuperando, fazendo um trabalho de transição. Então talvez possa ser, Lélio, mas é uma característica um pouco mais defensiva que o Vital. Acho que você tem razão, não tem muito um jogador no elenco com as mesmas características do Vital, não. É porque o Vital é um jogador que pensa o jogo pra frente, né? Ele é o armador. Um jogador vital para o Cruzeiro, né? Exatamente. Falou e disse, garoto. Mas vamos ver. Mas ele já tá diagnosticado que não vai poder jogar contra o Grêmio ou não? Não, ele treinou hoje, tá. então ele tá praticamente liberado, não deve ter problema não, Léo. Então isso aí é uma ótima notícia, porque, repito, o histórico dele é que preocupa, cara, esse que é o problema dele, lesões e mais lesões. Agora, um jogador do Cruzeiro vai deixar, não vai deixar muita saudade, o Cruzeiro tá acertando o empréstimo com deixa eu confirmar o nome do clube do Chipre, aqui é o Pafo, do Chipre, o Matheus Davó, ele tem vínculo com o Cruzeiro até 2025, ele logo na estreia dele, ainda era o Pesolano, que acabou sendo expulso no Campeonato Mineiro, então poucos minutos de jogo, e aí acabou preterido ali pela comissão do Pesolano, e aí quando veio o Pepa, acabou dando um pouquinho de espaço para ele, para entender e ver como é que era o jogador. Ele entrou no amistoso contra o Bragantino, foi experimentado ali, mas da delegação, os 23 que viajaram lá para as estreias na Copa do Brasil, do Pepa e do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ele não fez parte, acabou ficando por aqui, ele e o Juan Christian, e então acabou nem inscrito para esse Campeonato Brasileiro, então tudo indicava que ele não seria mesmo aproveitado pelo Cruzeiro. E aí assina com o Pafo do Chifre para essa temporada, então acho que não vai deixar muita saudade não, né, Lelão? Não vai não, e ele foi expulso no jogo contra o Atlético, não foi? Exatamente. Sábado pela manhã e tal. Entrou e foi expulso. Foi jogo rápido, ele entrou e foi expulso, e é um jogador que a gente já sabia da sua limitação, né? E acabou não tendo muitas oportunidades, e quando teve, ele não mostrou a que veio, então boa sorte pra ele lá no Chipre. Olha, você sabe que eu esperava mais dele, eu achei que ele ia, porque pela campanha dele no Bahia. O Rafa Leal até falou sobre isso aqui, que foi bem no Bahia e tal. Foi bem mesmo no início lá no Guarani, né, Seabra? Mas no Bahia ele fez seus gols lá e tal. Eu achei que ele seria um jogador mais, mas no Cruzeiro realmente nada. Será que não foi cedo muito? A exemplo do que aconteceu no Corinthians, aconteceu no Cruzeiro, sabe o que é? A camisa pesou, brother. Tem isso no futebol. Muita gente fala, não tem. Tem sim, que é diferente. Assim. O Cruzeiro que, pra falar de contratação, né? O Cruzeiro tem até o dia 20, provavelmente o jogador, acho que pode ter, provavelmente, com certeza, pra buscar no aeroporto não vai ter, a não ser que seja na janela do meio do ano, né? Aí julho, pode ser que haja aí já na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, já um Campeonato Brasileiro bem desenvolvido, aí pode ser que tenha essa contratação de peso, mas o Cruzeiro tem até o dia 20 para tentar anunciar alguém que esteja sem contrato ou que tenha participado dessa fase final dos estaduais aí, então vai ter que correr bem contra o tempo para anunciar entre amanhã e quinta-feira, né? Quinta-feira que é
a reunião do Comitê de Esporte, Lazer e Cultura, e aí é outro tema que eu vou puxar até para saber do Lelhão também, você abre. Com relação à segunda partida da Copa do Brasil. Isso que eu ia te perguntar, não era hoje o prazo, não? Esse prazo para anunciar a troca do estádio é até hoje. O outro prazo até o dia 20 é o prazo para regularização do CBF, o anúncio de algum jogador, regularização de um jogador. Tá. Então do estádio, então acabou a Independência estádio acabou. Mesmo, né? Seria até hoje, então, o prazo encerrado, o jogo mesmo no Independência, o jogo contra o Náutico, a volta marcado para o dia 25, uma terça-feira. Então, até vai ter essa reunião no dia 20, né? Com o comitê, tá mantido esse primeiro encontro dos clubes com o governo de Minas Arena também, todos envolvidos, interessados também na utilização do Mineirão. Então vamos ver, então não está descartada a volta, até porque o Cruzeiro agora, diferente do que falou no início do ano, quando firmou aquela parceria com a América que estava descartada a possibilidade do Cruzeiro jogar no Mineirão esse ano, então o Cruzeiro agora mudou o discurso, então o Cruzeiro fala que quer voltar para o Mineirão, entende a importância do Mineirão, a presença do torcedor, e aí essa reunião de quinta-feira pode ser que decida para frente os jogos, mas não o jogo contra o Náutico, que aí sim vai acontecer mesmo no Independência. Então a gente fica naquela esperança, né, Lelão, de que possa haver esse consenso e o Cruzeiro possa voltar a atuar no Mineirão. Olha, hoje a gente até teve no Barba, Cabelo e Bigode também, participando conosco lá de Porto Alegre, o Samuel Venâncio, a gente falou um pouco sobre isso, Rafa. Agora, o que eu não falei na hora, eu vou falar agora. Primeira coisa, né? A gente torce pro Mineirão voltar a ter um campo pra prática do futebol, que nesse momento não tem. O Everson outro dia achou, uma porca, né, que fala. Parafuso, uma porca. Sabe, isso aí foi um absurdo. E outra coisa, até, né, que agora descobriram que a Minas Arena, ela tem que bater uma meta de número de jogos lá no estádio. E tava todo mundo comendo mosca nessa aí, né? E é por aí que o Cruzeiro vai conseguir voltar a mandar os seus jogos lá no Gigante da Pampulha. Agora, um absurdo, né? Tem que virar uma novela para o estádio funcionar do jeito que ele tem que funcionar, ou seja, para a prática esportiva, para a prática do futebol. Eu até falei sobre isso que o Lélio falou, falei ontem também sobre o gramado. O Robert de Lafayette tá mandando aqui, ó. No momento de jogar no Independência é muito melhor, porque o gramado do Mineirão tá um lixo. E tá mesmo, tá um pasto, tá uma coisa horrorosa. É um desrespeito ao futebol mineiro, a gente vê o principal palco do futebol mineiro com aquele gramado que tá lá. Isso é um negócio bizarro, sinceramente. Para poder encerrar o Cruzeiro, falar de um ex-jogador, não sei se dá para afirmar que ele é ídolo, mas enfim, Ricardo Goulart, campeão brasileiro 2013, 2014, deve anunciar a aposentadoria na próxima sexta-feira. Ele tem só 31 anos, mas não encontrou o futebol dele, aliás, desde quando saiu da China, né? Tentou no Palmeiras, Santos acabou rescindindo, até foi ventilada a possibilidade dele voltar pro Cruzeiro no meio do ano de 2022, né? Acabou acertando com o Bahia, por lá foram 32 jogos, só 5 gols, contusões, enfim. Então ele já convocou uma coletiva para sexta-feira, provavelmente deve anunciar o fim da carreira aos 31 anos. Ricardo Goulart, que brilhou com a camisa 28 do Cruzeiro. Isso aí, foi do Coritiba antes, né? Foi do Coritiba, passou no Goiás também. Goiás, exatamente. Goiás. Inter, Goiás, Cruzeiro, e aí foi pra China. O Coritiba, quem veio foi o parceiro dele, Everton. O Everton Ribeiro. Isso. Que jogava até de lateral esquerdo do Coxa, né? Isso aí. Então, o Rafa Nobre, amanhã tem mais então, né? Amanhã tem mais treinamento pela manhã, novamente às 10 horas da manhã. Provavelmente um jogador do Cruzeiro deve falar, geralmente o Cruzeiro tem feito isso, né? Então, vamos guardar quem o Cruzeiro vai disponibilizar para entrevista, para que a gente possa trazer e repercutir um pouco dessa segunda rodada que o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, sábado, 9 da noite, no Independência, e nós estaremos por lá. Isso aí, beleza. Rafa Nobre, então o Cruzeiro volta a campo, como você disse, então no sábado, mas até lá a gente vai detalhando tudo o dia a dia do Cruzeiro aí.